Nós estamos aí dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? Através de uma live oferecido pela União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. A nossa live já é de número 170 e a pergunta é 894. O endereço da nossa casa fica na Rua Iviema, 5.565, Dourados, Mato Grosso do Sul. E estamos fazendo essa live todas as quinta-feiras, né? Às 19 horas. Hoje, um pouquinho atrasado. E, como é de praxe, nós vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que a gente possa abrir a inteligência e assimilar, né, os ensinamentos que contém no Livro dos Espíritos. Mestre amado Jesus, que a sua bênção derrame sobre todos nós e que a gente possa ter um momento aí muito especial de estudo e reflexão das obras de Allan Kardec. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu vou passar imediatamente para o meu mano Rodilon, que é quem coordena o nosso estudo. Sim, seja. A palavra, Rodilon. Muito bem, vamos lá então. Livro 3º, Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Hoje, 8 de maio de 2026, a live, como disse Orlando, 170. A pergunta é a 894. Nós já estamos no último item das leis morais, que é da perfeição moral, as virtudes e os vícios. E aí está a nossa primeira pergunta, 895. Quem começa? Já posso começar. Fora os defeitos e os vícios com os quais ninguém se confundiria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são muitas vezes como o douramento colocado num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que, para o mundo, fazem dele um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que representem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta tocar a corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra que o admiramos como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se agarrar aos bens deste mundo, menos ele compreende a sua destinação. No sentido contrário, pelo desinteresse, ele demonstra que encara o futuro de um ponto mais elevado. Termina aí? Termina aqui. Isso. Certo. Bom, pergunta do Allan Kardec aí, né? Falando que a gente tem vícios, esses vícios até comuns, ninguém se confunde que são ruins, mas qual é o sinal mais característico da nossa imperfeição? Acho que na outra questão já estava falando disso. A outra questão que era... não sei se a gente já passou alguns dias, passou essa questão aí a questão sobre a virtude, né? Agora eu já estou confuso se está para frente. A virtude, que é o desinteresse pessoal. E aí a imperfeição é o interesse pessoal, é o contrário. O interesse pessoal.
Então, o interesse pessoal é uma coisa tão rara, o desinteresse pessoal é uma coisa tão rara, e a gente fazer as coisas por interesse e por apego à matéria é um sinal forte, como disse aí, de imperfeição. É um sinal forte de imperfeição, um sinal que a gente se apega a coisas que não são aquilo que vai aprimorar, que vai nos aperfeiçoar. Que nas palavras de Jesus seria aquilo, não é aquilo que vai nos ajudar a conquistar os tesouros do céu, mas a gente vai ficar nos tesouros que a traça, a ferrugem e o tempo comem. E é prova também da nossa imperfeição, e aí diz de algumas virtudes que a gente já tem, que são como o douramento de um objeto que não é de ouro e que não resiste ao teste, né? Não resiste ao teste porque a gente precisa de mais prova para isso. E aí até tem uma fala a respeito, uma reflexão a respeito, um dado a respeito da encarnação no nosso meio de espíritos mais endurecidos e que eles nos colocam sob prova. Eles nos fazem, no caso, descer do muro, mostrar que lado que nós estamos, porque eles fazem propostas muito muito fortes, fazem propostas muito claras para a gente entrar nos caminhos do mal. Então serve de teste para nós. Serve de teste, né? E aí a gente cai, ou a gente fica revoltado, a gente cai aceitando e gostando, ou a gente fica revoltado porque não consegue combater, acha muito ruim aquilo de mal que está acontecendo no mundo, não consegue combater, fica até com raiva, até com vontade de destruir pessoas, inclusive, né? Ou a gente fica indiferente, a gente não se importa, fala, né, tem jeito mesmo, deixa para lá, né? Não participa, ou a gente faz a nossa parte. Faz a nossa parte, busca se melhorar, reconhece a nossa imperfeição, e aí tem um caminho de se aperfeiçoar dentro dessa conjuntura, que é uma conjuntura de bastante exposição ao mal e de muita tentação para a gente cair no erro. A questão que ele diz assim, é raro, né? Raro, que a gente fica até surpreso quando tem casos de desinteresse mais ampliado, assim, né? Você manteve aí, Odilon, na tela a próxima questão. Oh! Aí, se o Orlando quisesse, eu leio ali, por exemplo, para fazer um comentário. Ah, não, eu vou voltar aí, foi engano. Então, a questão raro, né? Raro, diz que a gente. Jesus também lá no Evangelho, né, diz que a questão, né, de fazer o bem, né, da mão esquerda e da mão direita e tal, que muitas vezes a gente deixa um pedacinho da coisa assim para perceber, né, que nós fizemos um bem, é uma forma dissimulada, né, de apresentar, de aparecer. Então, o, o, o desinteresse total realmente ele é uma coisa muito rara. E às vezes a gente se posiciona assim de forma a mostrar, né, o que faz, né, que é uma forma de interesse também, e às vezes nem percebe, né, que está fazendo isso, né, porque vem a questão da vaidade pessoal, né, do orgulho,
A pessoa faz as coisas, nós fazemos e damos um jeito de querer ser elogiado, querer aparecer de alguma maneira, né? Querer a gratidão, né? Algum retorno a gente sempre está de olho. Então, o desinteresse total, realmente aqui na Terra é uma coisa rara. Mas é um convite também a gente olhar essa pergunta para que a gente cada dia mais nós vamos percebendo isso. Uma coisa que me chama a atenção naqueles livros de André Luiz, a equipe, né, que trabalha em favor dos encarnados. Eles, a maioria das pessoas que são beneficiadas aqui, né, que nós somos beneficiados, a gente nem sabe disso, né? Nem percebe, né, que nós estamos recebendo ajuda de um ente espiritual. Então, esse é uma forma assim, de a gente ver, perceber mesmo que a questão do desinteresse, né? É fazer de forma oculta, que ninguém saiba e nem mesmo o beneficiário daquele bem saiba, né, que está sendo ajudado ou por quem está sendo ajudado. E isso ainda nós temos dificuldade de praticar, né? Ainda temos dificuldade de praticar. Não só. É interessante, interessante isso aí, Odilon, que Jesus recomendou, baseado no nosso orgulho, na nossa vaidade, que a gente procurasse não fazer como aquele que fica parado nas esquinas, em pé, para ser visto, né? E que a gente fosse discreto. Mas por que isso que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer por causa do sentimento. Quando eu tenho um sentimento de que aquilo que eu vou fazer é muito valioso, me dá um mérito, aí é perigoso. É perigoso porque, mesmo eu escondendo da pessoa que eu faço, eu estou caindo, estou escondendo a aparência, mas a realidade, que é aquilo que eu preciso transformar, eu não transformo. Né? Que é reconhecer que o que a gente faz ainda é muito pequeno, o que a gente faz. Por exemplo, vamos dizer, alguém vai e constrói uma instituição. Vou dar um exemplo aqui em Dourados, não é que eu vou falar da pessoa porque eu não conheço. Uma pessoa praticamente patrocinou a construção de uma instituição espírita, um educandário espírita, né? Um educandário que tem a pretensão de chegar ao nível de universidade. E aí, se ele pensa assim, poxa, estou fazendo uma coisa tão grandiosa aí, né? Tão grandiosa que eu vou adquirir um mérito enorme com isso. Então, não está percebendo que pode ser grandioso para alguém, pode ser importantíssimo para alguém, mas esse importantíssimo para alguém não vai me dar o mérito se aquilo que eu estou dando com essa visão de que estou fazendo uma coisa muito grandiosa por alguém, de que está saindo um bom dinheiro do bolso. Então, é uma questão de olhar se eu estou me desapegando, se eu estou fazendo com o desinteresse. Essa é a questão. O desinteresse quer dizer, eu percebo que aquilo que eu estou fazendo é algo que eu posso fazer. Se eu sou muito rico, eu posso fazer muito e muito mais ainda. Né? A riqueza tem essa finalidade e outras finalidades com relação aos empregados, ao mundo, à sociedade, a tudo. Então, a questão é essa. Agora, vai ser ruim para ele todo mundo saber que é ele o patrocinador disso? Não, só pelas pessoas saberem, não. Talvez seja ruim se as pessoas tiverem contato com ele e começarem a endeusá-lo. Daí ele vai ter que dizer, não, calma aí. Não é assim, não. Parece grande para vocês, mas é pequeno. Isso aí é uma questão relativa. Isso aí pode ser menor do que você dar uma ajuda para o teu companheiro. Porque Jesus disse que a viúva, o óbolo da viúva era muito maior do que o do rico.
que deu muito dinheiro lá no templo. É uma reflexão, né, sobre essa questão de esconder ou não esconder aquilo que a gente faz. E sempre lembrando, né, que até na própria pergunta é direcionado que o maior objetivo disso é a questão do aperfeiçoamento da própria pessoa, né? Então, se eu faço alguma coisa, eu devo fazer aquilo com o objetivo de me melhorar, né? De me aperfeiçoar, de vencer. Por isso que ela diz, né, qual que é a questão, né? Qual o sinal característico, né, da imperfeição oculta, né? Nessa pergunta ela dá esse entendimento, né? Que há aqueles vícios que a gente já sabe, assim, que está muito evidente, tudo bem, mas esses vícios que a pessoa né? Nem a sociedade, às vezes nem mesmo a pessoa percebe que tem. Então, qual que é o sinal? Aí eu falo interesse. Porque quando aquela pessoa que faz sem interesse, ela nem percebe que faz, muitas vezes. É uma questão espontânea, né? Vai fazendo, simplesmente, vai fazendo. E em algumas passagens, né, de próprio Chico Xavier e outros tantos, ele diz que essas questões é motivo até da pessoa agradecer, né, que são oportunidades para ela se avançar no caminho da autocorreção, da evolução própria. Orlando, você quer fazer algum comentário? Não, eu imagino assim que a gente tem que entender que nós ainda estamos aí no período de provas e expiação, né? O mundo aí, aqui, a Terra, ainda é muito inferior, né? Já tem alguns seres que estão vindo de fora, né, com a certa perfeição, como é o caso desses grandes missionários, né, que já passaram entre nós. Agora, o resto é resto, né? Nós somos restos. Estamos aí para melhorar, né? A gente está aí para aparar as arestas, entender que a gente tem que expulsar de nós o egoísmo, a vaidade. Mas, ao contrário, eu acho que quem faz um educandário, seja lá por ostentação ou qualquer coisa, ele já fez alguma coisa, né? E acolheu aí tanta família, né? E eu penso que tem um mérito também, né? Não vai dizer que não tem. E ora é aqueles que fazem pela política, né? Para poder ganhar voto, aí é complicado. Mas mesmo assim, nós estamos assim, eu acho assim que mesmo com tudo isso, a gente está no caminho. Está no caminho. Está vindo aí um mundo de regeneração, com certeza vai ser diferente, mas por enquanto, infelizmente, a coisa é desse jeito mesmo. Esse é o centro da questão, esse que você está falando, né? Se eu faço o educandário interessado, convencido, vaidoso, orgulhoso de que estou fazendo, né? Mesmo que eu, mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu entregue até o meu corpo, se for com interesse, de nada vale. Dá para a gente aplicar por aí, né? Lá em Paulo, quando ele Mas fala. eu já penso o seguinte: pior aqueles que não fazem nada, né? Claro, nós estamos falando da questão agora, que é essa questão central aqui, né? Não estamos falando né, que já não é um bom caminho andado a pessoa ter riquezas e aplicar essas riquezas. É um enorme caminho andado. São raros os que fazem isso. Se 10% dos ricos fizessem isso, tinha escola, tinha tudo, tinha, né, para todos de sobra. De sobra teria, né? Mas viu, Orlando, a questão que você está falando aí, que é interessante. Nós ainda estamos classificando o nosso mundo como provas e expiações. E sabemos que ele está numa fase de transição, passagem para a regeneração.
Quando ele está na fase de transição, é porque já existem pessoas, e pode ser um bom número até, que já estão em regeneração. Não quer dizer regeneradas. Elas estão em regeneração. Elas já estão desejosas do bem, já estão praticando bem em alguma escala e estão aumentando, estão crescendo nessa escala de prática do bem. Então, o mundo está em transição. Na transição já tem as duas coisas. Tem o provas e expiações, muitas pessoas estão em provas e expiações, já tem um número delas que já está em regeneração. Claro que depois que elas, quando a maioria das pessoas estiver como elas, esse mundo já é um mundo mesmo de regeneração. Já pronto para ir e começar a avançar para um novo estágio evolutivo. É isso. Observemos, né? Que nós temos. É que às vezes a gente observa muito aqueles que ainda estão na fase de fazer o mal e se comprazer em fazer o mal, né? Mas tem muita gente que dá umas pisadas né? Assim, dá umas resvaladas, mas repensa. Fala, não, espera aí, eu tenho que me corrigir, eu tenho que melhorar. Esse está no caminho bom, né? Já está procurando se melhorar, né? Talvez até a gente se enquadre neles, né? A gente está aqui estudando, ó. Estão nos estudando aqui, né? Então a gente já está, acho que num caminho um pouquinho melhor do que aquele que nem quer ir fazer nada disso e fala, não, eu vou continuar mal e quero fazer a coisa, né? Quero prejudicar e tal. Exatamente. A gente já está desejoso de se melhorar mais, já está se Melhorar. esforçando de alguma forma, né? É, Então, quem sabe, nós estamos bem no mundo de transição, né? quem Enquanto sabe. outros já estão regenerados e muitos estão Teimosamente. em provas e expiações. É. Vamos para o próximo. 896, Orlando. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que desperdiçam seus recursos sem aproveito real, por falta de como dar emprego razoável a esses bens. Essas pessoas têm algum merecimento? Eu acho que é quase igual ao que eu falei aí, né? Eles têm o mérito do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude. O desperdício irrefletido sempre é, no mínimo, uma falta de juízo. A fortuna não é dada mais a uns para ser dispersada ao vento do que outros para ser enterrada num cofre. A fortuna é um depósito do qual eles terão que prestar conta, porque terão de responder por todo o bem que poderiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que eles deram aos que dele não tinham necessidade. É o que dizer, né? Acho que aí ele está lembrando um pouquinho daquele que enterrou o talento, né? Também, né? Fazer uma. Tá. Não. Esse é o sujeito que não tem muito discernimento, né? Que não sabe bem o que fazer com as riquezas, mas ele é desapegado das riquezas. Ele gasta com facilidade, pode ser que distribui para quem não precisa, pode ser que doa com facilidade para quem pede, para algum interesseiro, né, que quer um conforto, que quer um bem-estar. Então ele não tem discernimento. Qual é o mérito dele? O mérito dele é o desapego, o desinteresse. Ele não está muito interessado tanto egoisticamente, mas ele está tá aberto, já está desapegado, já está desinteressado, então já tem esse mérito do desinteresse.
Só que aí depois para frente fala que a fortuna é um depósito que terão que prestar contas, que se ele recebeu a fortuna é para prestar contas, terão que responder pelo que o bem que deixaram de fazer com essa fortuna. Não sei até que ponto, né? Se ele não tem discernimento, se ele é meio ignorante, se ele é meio tapado, não vai entrar naquela questão da consciência. Fala assim, mas não tinha consciência não de que estava fazendo errado. A mim estava bom, estava aberto, estava sem querer segurar para mim as coisas. Sei, né? Até que ponto, eu não sei julgar. Mas quando ele diz aqui, ó, não é dada a mais a uns para ser dispersada ao vento do que para outros. Ele dá uma lembradinha aqui também que a pessoa ela veio com compromisso de fazer bom uso, né? Talvez, não? Não foi dado Sim. a ele para ele desperdiçar, né? Foi dado a ele para usar bem. Então, talvez quando ele estava lá no planejamento reencarnatório, ele falou, não, eu vou usar bem esse bem. Aí chega aqui, não faz. Mas se ele não tem discernimento, não está faltando a ele aí uma competência intelectual, alguma coisa assim? Está faltando uma competência intelectual para ele discernir e chegar à conclusão que ele está abrindo mão sem proveito dessas riquezas. Eu prezo muito aquelas pessoas que têm uma empresa, aumenta para 2, 3, 4, 5, e dá emprego, né? Para as pessoas, para as famílias. Eu mesmo trabalhei numa empresa que pude criar meus filhos, formar alguns, né? E a empresa foi muito legal comigo. Eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Então, eu acho que se você também tem que ser responsável, né? Se Deus te deu uma condição, faz com que você aumente a quantidade de emprego, ajuda as famílias, dá uma condição de vida boa, né? Vale a pena também, é mérito também. É. Essa é uma questão que ao mesmo tempo, né, que o que o João Dalmolin falou, né, que a pessoa ela não tem capacidade, né, até intelectual de fazer uso, mas ao mesmo tempo ele diz, mas ele veio não foi para isso, né? Me ficou meio confuso para mim. Né? Parece que tem Pois é. duas ideias antagônicas aí na resposta, né? Duas ideias que se opõem. Né? Aqui. Aí talvez Um pouco conflitiva, né? isso, na minha visão, sim. Muito bem, vamos para a próxima? Vamos. 897. Essa tem a 897A e também a 897B. Opa, uma questão longa. Longa, tem 2 quadros. Aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, e para que sua posição lá seja melhor, é repreensível? Esse pensamento lhe prejudica no seu progresso? Desinteresse. Pois é. De novo, desinteresse. Devemos fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Não obstante, cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Então, seria um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Certamente não. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções e apenas pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, este já está num certo grau de avanço
que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais materialista, faz o bem por interesse e não é motivado pelo ardor natural do seu coração. A gente podia já parar um pouquinho, comentar um pouquinho antes de ler a sequência, né? Certo. Só para já ficar mais assimilado. Para mim, não respondeu muito ainda, mas já respondeu. Se é prejudicial, se é ruim eu fazer as coisas sem o interesse para agora, mas eu tenho interesse para depois. Para o meu futuro na minha vida espiritual, ou na erraticidade. Não, na erraticidade eu vou ter uma vida melhor, se eu fizer o bem agora. Porque não pode ser assim. Não pode ser assim, eu fazer uma coisa com interesse lá para frente. O correto é eu fazer, como disse aí, só por caridade, ou seja, só pelo prazer de servir ao próximo e a Deus. Eu estou muito longe disso. E aí está o meu problema. E esse prazer de servir ao próximo e a Deus, para mim, é o ouro do sentimento que a gente precisa aprender. Então, por exemplo, se a pessoa faz a caridade, é persistente na caridade e não se percebe disso, não se percebe que ela está fazendo sem o sentimento correspondente, o sentimento sadio correspondente, o sentimento de buscar só a alegria, o prazer de fazer, porque aquilo é o bem, independente das pessoas serem gratas, independente das pessoas estarem mostrando que estão aproveitando, que estão melhorando, independente das pessoas buscarem corresponder, mas eu sei que é o bem. E sendo o bem, o resultado vai ser bom. Vai ser o bem para frente. Então, estou tranquilo que eu estou fazendo. O prazer de fazer, a alegria de fazer a coisa correta agora. É isso que eu entendi aí até aí. Pensando nessa questão do desinteresse e pensando que a nossa meta é nos melhorar, nos modificar, aquela pessoa que faz por interesse, ela não está avançando, né? Ela está, no mínimo, paradinha, né? Como disse, né, em algumas partes aí, a pessoa que está recebendo aquele bem está recebendo, né? Está sendo beneficiado, mas ele que deveria estar crescendo com esse movimento, né, que é a forma dele desenvolver o sentimento, quebrar aquela questão da vaidade, né, do orgulho, desenvolver outros valores dentro de si. Às vezes até ele está potencializando mais o orgulho e a vaidade, né, e a vaidade do que diminuindo. Porque a gente sempre tem que estar na meta o seguinte: qualquer coisa que eu fizer, o maior interessado tem que ser eu, em me melhorar, em me modificar, né? A oportunidade de fazer alguma coisa na vida são ferramentas, são instrumentos para a minha própria evolução, para o meu próprio crescimento. É para isso. Porque Deus não precisa que eu... Né? Ele tem caminhos para fazer a sua justiça, para beneficiar esse ou aquele. Né? Eu é que preciso daquela oportunidade, eu é que preciso aproveitar bem aquele momento. Eu imagino assim. Continuando, ou tem mais um comentário nesse quadro? Que ainda continua a mesma coisa. Quanto a mim, eu concordo em grau, gênero e número. Eu acho que a gente não deve fazer o bem para esperar a recompensa lá no mundo espiritual. Né?
O bem é feito pelo bem, pelo amor que você tem naquela pessoa, aquela necessidade, né? É um impulso que você tem para fazer o bem, mas não é esperando recompensa, não. Então, vocês foram muito bem na colocação aí. Então, vamos para frente, então? A questão 894 que ele está lembrando aqui é aquela que fala sobre ser espontâneo, né, no fazer o bem. Sem fazer sem nem perceber, né? A coisa sai assim espontânea. Alguém precisa, a pessoa ajuda e nem percebe que tá. Nem valoriza, não se autovaloriza nisso. Não há aqui uma distinção a fazer entre o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado que se tem para corrigir os próprios defeitos? Quer dizer, cruza uma coisa com a outra, o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado para corrigir os próprios defeitos? Nós concebemos que fazer o bem com o pensamento que será contabilizado na outra vida é algo pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir seu caráter em vista de se aproximar dos bons espíritos e de se elevar, seria igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura? Será que tá o bônus? Tem uma questão do bônus hora aí, né? Olha, é mesmo. É verdade. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, este procede como egoísta. Todavia, não há nenhum egoísmo no homem em se melhorar visando se aproximar de Deus, pois esse é um objetivo para o qual cada um deve tender. Então, o contato com os bons espíritos, a aproximação com os bons espíritos, buscar trabalhar, né, em cooperação com eles, não tem nada de errado. O que tem de errado é se aproximar dos bons espíritos com segundas intenções. De vez em quando, aí as respostas da espiritualidade falam disso, das segundas intenções, que é a mesma coisa que interesse, né? O interesse que pode ser oculto, pode ser camuflado ali, mas existe. E ele que é o problema. E como nós sabemos do dinamismo, da mudança, nós sabemos que fazer o bem é necessário para a gente evoluir. A gente pensa que só fazendo o bem já vai evoluir. Mas na minha reflexão da primeira parte da questão, foi que só fazendo o bem, não necessariamente eu conquisto rapidamente o sentimento correspondente. O sentimento do prazer de fazer o bem por fazer o bem, dessa alegria, dessa certeza, dessa satisfação de que eu estou fazendo o bem, estou fazendo a coisa correta. E se não estou sentindo ainda, volta um pouquinho a tela. Anterior. Se não estou sentindo ainda esse ardor natural do coração, como está na última linha aí, por fazer esse bem, é porque ainda está faltando mais percurso. Eu tenho que continuar fazendo. Eu tenho que continuar fazendo, eu tenho que continuar olhando, tenho que continuar sentindo o efeito disso que eu faço, analisando, até chegar um momento que eu tenho um ardor natural, amoroso, mais ou menos como o Orlando falou, pelo amor a essa pessoa. Só que, assim, amor à pessoa, para nós, ainda é muito restrito.
Nós restringimos muito o amor aos filhos, aos amigos e a alguns companheiros, né? Mas não temos ainda um amor mais universalizado, que é o amor desinteressado, o amor pela humanidade, o amor por todos. E é o objetivo maior da nossa evolução, chegar a sentir esse mesmo amor que nós temos pelo nosso filho, se for um amor benéfico, um amor saudável, a ter esse mesmo amor por qualquer humano do nosso planeta. Isso. A gente poderia até fazer uma comparação, né? Tem algumas empresas que elas oferecem alguns benefícios, ou então até aquela questão do sustentável, preservar a natureza, né? Eu estou fazendo isso para preservar a natureza mesmo, ou é porque eu vendo mais, né? Que eu tenho mais retorno. Qual que é a minha... E na questão também, nossa, pessoal, às vezes, né, tem isso aí, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, questão de desinteresse é um caso sério. Muito, muitíssimo, sério. O benefício está sendo espalhado, só que eu mesmo não estou avançando nada. Mais alguma coisa? Aí já lemos também, né? Orlando, tem comentário? Não, é isso aí mesmo. Ó, tá bem comentado. 890... perdão. 898 ou nós vamos parar por aqui? Como é que tá? Nós vamos avançar um pouco no horário, que agora já é 19h59, né? Acho que a gente podia ler mais essa aí, pelo menos, né? Porque começamos um pouco depois da hora prevista. Sendo a vida corpórea não mais que uma estadia temporária neste mundo, e devemos o nosso futuro ser a nossa principal preocupação, será útil nós esforçarmos para adquirir conhecimento científico que só se refere às coisas e necessidades materiais? Olha só, hein? Sem dúvida. Primeiramente, isto põe vocês em condição de auxiliar os irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa que já houver progredido da inteligência. No intervalo das encarnações, vocês poderão, em 1 hora, o que demoraria anos na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso. Porque o espírito perfeito deve haver entre tudo e como o progresso deve ser efetuado em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Aí é a mesma coisa de falar que você não precisa estudar, você não precisa pesquisar, né? Tem que viver na época medieval aí, né? Não, a gente tem que se evoluir cada vez mais, né? Agora, essa evolução, esse conhecimento da tecnologia tem que vir junto com aquela reforma moral nossa também, né? Que é tudo que a gente tem falado aí para trás, né? Mais ou menos isso. Pois é, isso aí mesmo. Falar de novo. Quer comentar? Nós vivemos aqui na Terra, né? E tudo que se faz aqui na Terra para melhorar a nossa condição, as descobertas científicas, né? Às vezes para reduzir a enfermidade, prolongar a vida, né? Dar mais condições, mais conforto, né? Acho que tudo isso é útil, né? Nada, a matéria ela foi colocada ao nosso
à nossa disposição para a gente usar dela, né? Mas de forma racional, né? E a gente sempre é lembrado que o mais importante é a vida futura, né? A vida espiritual. Então, mesmo quando a gente está trabalhando aqui pela matéria, a gente sempre pensando na questão dos tesouros do céu, não nos tesouros da terra, né? Acho que é isso. Então, a pergunta aí é uma pergunta assim, questionadora a respeito de algumas coisas, né? É útil eu me interessar de aprender astronomia, botânica, física quântica, um montão de matérias, né? Não falando das matérias humanas, né? Psicologia, medicina e tudo que a gente já sabe que é útil também na vida espiritual. Mas esse monte de matérias voltado para ciências exatas, inclusive, né? Faz uma ideia aí das vacinas, né? Se não fosse a Matemática. tecnologia que a gente tem hoje, quantas pessoas já teriam morrido? Então, essas matérias que aparentemente elas não interessam à evolução do espírito, parece que não interessam, fazendo que todas são úteis. A gente precisa saber tudo. Aí que falou que precisa saber tudo? Tem um lugar aí que fala, deve saber tudo. O espírito perfeito deve saber tudo. E como o progresso deve se efetuar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. E aí a gente vê aquelas pessoas, né, que já estão desaparecendo. Já está mudando a geração. Aquelas pessoas que costumavam dizer assim, "Por que você estuda tanto? Não tem medo de ficar louco?" Isso vem te trazer loucura, desequilíbrio, né? Curtimento com o estudo. E às vezes é só uma área, é só uma faculdade, uma especialização, um doutorado. E as pessoas que não têm essa noção que a pergunta está respondendo aí, da importância do conhecimento bem abrangente, fazem esse questionamento. Muito bem. Encerrando. O 8 e 7 já por aí? Hã? É 8 e 5, né? 8 e 5. Dá para, acho que dá para encerrar ou dá para ler mais uma? A próxima é 899. Aí ainda, eu achei que estava perto do título, mas não. De outro novo título ainda. É, Faz mais essa, João. então vamos lá, manda ver. Essa é sua? É do João, né? É do João. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao próprio trabalho. Todos os dois empregam seus bens exclusivamente para a satisfação pessoal. Os dois são egoístas, né? Qual é o mais culpável? Ai, essa é uma pergunta dura, hein? Perguntar de duas pessoas materialistas apegadas às coisas materiais que usam exclusivamente para a satisfação da própria satisfação, os bens materiais, qual que é o pior? Aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que ele não alivia com os bens que tem, né? A dor do próximo. Mas como acontece muito frequentemente, ele nem se lembra mais dela. Se fui pobre, eu não lembro. Quer dizer, esqueceu tudo. Acho que é uma coisa assim, né? Não é que a gente esquece, mas a concentração no agora
na busca de satisfação, na busca de prazer é tão grande, que a pessoa ficou rica e esqueceu que tem tanta gente que com um pouco da riqueza dela ficaria aliviada, né? Não alivia ninguém, não faz nada. Então ele é pior que aquele que nasceu rico e continua naquela ideia, eu nasci rico, tenho esse direito, né? Eu vivo bem, porque, não sei, a sorte, um merecimento, a bondade de Deus, qualquer coisa, me deu isso e tá bom. Não se preocupa com ninguém. Ninguém nem ensinou ele a se preocupar, a se questionar, a dividir a sua riqueza, né? A usar a sua riqueza, investir sua riqueza conforme a finalidade dela. Aquele que passou pelas dificuldades, às vezes até acha uma justificativa, né? Mas eu já passei por tanta dificuldade, agora eu mereço um pouco mesmo. Eu mereço viver melhor, né? Não vou repartir com ninguém, não. Eu já fui pobre e sei como é que se fica rico. Se fica rico trabalhando, lutando. Então eles façam a mesma coisa. Os outros também podem fazer o que eu fiz. Todo mundo pode. É o pensamento, né? Se espalha do egoísmo. Tem isso. Então tá. Partimos? Podemos fechar, né? Deixar a pergunta de número redondo para a próxima. 900 vai ficar para sexta-feira que vem. Espero que sexta-feira eu não passe o fiasco que eu fiz hoje. Dia 15. Então tá por tua conta. Eu vou pedir então para o Dilon mesmo fazer o encerramento para nós, tá, mano? Tá ok. Gratidão a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais, por estarem juntos conosco, nos orientando, nos intuindo para que a gente aprenda um pouco mais, faça essa busca em torno desses estudos para nos melhorar. Que a gente possa cada dia mais nos tornar um pouquinho melhor, que a gente possa avançar, cumprir, né, com os compromissos que nós fizemos antes dessa reencarnação. Que cada dia mais a gente tenha consciência da importância dessa vida, dessa reencarnação para a melhoria pessoal, né? Que dentro dos princípios do Evangelho do Cristo, da caridade, do amor ao próximo, enfim, que a gente possa ter clareza da nossa responsabilidade conosco mesmo. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Aí, quase que